A preservação da memória da Igreja acontece também através da guarda e organização da documentação das paróquias. Sendo assim, a importância de abordarmos o tema da arquivologia e preservação de acervos paroquiais. Como moderador dessa palestra, chamamos o Monsenhor José Roberto da Silva, membro da direção da Caritas Arquidiocesana, membro da Comissão Arquidiocesana para Construções e Reformas, e todo o vasto currículo dele, que ontem vocês tiveram oportunidade de ouvir. Então, boa tarde a todos. É com muita alegria que eu apresento o nosso palestrante, nosso amigo Jair Mongelle, diretor técnico do Arquivo da Arquidiocese de São Paulo, da Cúria Metropolitana de São Paulo. Bastante experiência no assunto, pelo seu currículo, não é verdade? Mais de 100 palestras no Brasil, na Argentina, para padres e secretarias paroquiais, sobre arquivos que são importantíssimos, né? Porque guardam a memória da Igreja, não apenas no sentido dos fatos diários que acontecem, mas também na parte religiosa. Então, nós seremos brindados com essa palestra. Agradeço a sua presença, vindo de São Paulo para estar conosco, e aproveitemos ao máximo o que ele tem a nos oferecer. Jair Mongelle. Bem, boa tarde a todos, né? Meu nome é Jair Mongelle Júnior, alguns aqui me conhecem, né? É um prazer estar aqui. Agradeço o convite da comissão, através da Deise, né? E toda a equipe. Tá? A minha proposta inicial é falar um pouco sobre a questão dos arquivos paroquiais. Não tanto da organização, né? Porque aqui é um público variado, né? Mas também sobre como que o arquivo pode ajudar, né, os arquitetos, os restauradores, os museólogos em suas pesquisas, né? Porque muitas vezes se pressupõe, quando você vai restaurar uma igreja, né, que você precisa ter informações históricas daquela igreja. Infelizmente, nem sempre isso acontece, né? O pessoal pega assim, informação secundária, né, que se repete ao longo do tempo e nunca vai no arquivo, né? Eu só vou pedir desculpa, né, de uma coisa. Eu sou muito assim prolixo para falar sobre o arquivo. Se me deixarem, eu falo 3 horas aqui, né? E eu fiz muitos slides. Só que fiquem tranquilos, vocês vão receber os slides na íntegra. Tá? Eu vou adiantar, vou estar pulando alguns slides que eu considero que não são tão necessários, né? Então, fiquem tranquilos que depois vocês vão poder, pelo site daqui da comissão, receber todos os slides, tá bom? Claro, uma outra coisa importante, né? Não sei se vocês notam, muitas vezes na fala sobre patrimônio ou bens culturais, tá? Os arquivos e as bibliotecas eclesiásticas são esquecidos. Os arquivos vivem numa catacumba, não aparecem, tá certo? Eu até brinco, se tem um museu que tem 2.900 peças, o Museu de Arte Sacra, tá? Se some um ostensório, é aquela correria. Se uma imagem de uma paróquia é roubada, é o caos. Agora, se um arquivo paroquial é jogado todo fora, ninguém fica sabendo. Tá? Então, eu achei muito oportuno, né, dar essa liberdade. Porque eu já fui em muitos eventos sobre patrimônio cultural ou bens culturais da igreja que ninguém falou sobre arquivo. Tá bom? Então, obrigado, né, essa oportunidade. Vamos lá. Claro que a gente vai ter uma definição de arquivo, porque se a gente pergunta para o público em geral, né, como eu já fiz uma vez, né, o que você acha que é um arquivo? A maioria das pessoas vão dizer assim, é um lugar com papel velho empoeirado. É isso que a maioria das pessoas pensam. Tá? E não é. Né? Então, a gente tem o arquivo pessoal na nossa casa, tem o arquivo nacional, tem o arquivo das paróquias, os arquivos diocesanos, tem arquivos municipais, tem inúmeros arquivos. Né? E essa é uma definição básica, né, sobre arquivo. Para começar, esse é o documento mais antigo que nós temos na Cúria de São Paulo, são registros de casamentos de 1632. Tá?
da antiga matriz de São Paulo. E nós temos índices, né? Então, desde o livro mais antigo de casamento até mais ou menos 1930, foram feitos índices para facilitar a localização. Esse é uma alforria de Pia. Tá? É uma filha de uma escrava de 1850, né, que ela é batizada em 1850, que ela é alforriada no momento do batismo, que a gente chama de alforria de Pia, na Sé. Esse aqui é o casamento do Luiz Gama, né, que é um abolicionista muito famoso de São Paulo, né, e nós temos o casamento dele aqui, 1869. Esse é o óbito da Marquesa de Santos. Tá? Então, a gente tem, em São Paulo, o batismo, o casamento e o óbito da Marquesa de Santos. Tá? É interessante notar que, antigamente, até os funcionários do arquivo, quando encontravam alguma pessoa importante, faziam riscos em caneta, tá? Para destacar o registro. Tá? Isso era alguma coisa muito comum. Agora, a gente ultrapassa essa questão de arquivo paroquial e batismo, casamento, né, processo matrimonial. Aqui é um convite, né, de uma paróquia que estava comemorando 50 anos, né, e é uma coisa que eu brigo muito nas minhas palestras, né, que o pessoal não coloca o ano. Então, quando a gente vai procurar alguma informação, está lá o cartaz, o convite, a gente não sabe que ano que foi feito aquilo. Então, por favor, né, coloquem o ano em todos os cartazes, convites, etc. Vamos lá. Aqui é um folder de um curso de teologia, um documento também, um informativo de uma paróquia, a paróquia de Salete, em São Paulo, outro informativo de uma outra paróquia, que a gente recomenda muito a guarda desses informativos. Aqui a foto da antiga catedral, que foi demolida em 1912. Né? Para vocês terem uma ideia, em 96 nós começamos a organizar o acervo iconográfico do arquivo com 4.000 fotos. Hoje são 44.000. Pelo volume. O que aconteceu? As pessoas, as paróquias, começaram a descobrir que nós tínhamos um acervo fotográfico e começaram a doar. E a gente tem um trabalho assim, porque antes o que acontecia? Às vezes um padre morria, a família levava tudo. Né? E hoje em dia a gente tem assim, um certo contato com os familiares quando um padre falece. Né? Então, há 2 meses atrás, a gente conseguiu, com a família, só de fotografia, 5 caixas arquivos de fotos desse padre que faleceu. Aqui um cartaz, né, com uma oração do jubileu dos 300 anos de Aparecida. Aqui é uma coisa muito interessante. É um livro de receita e despesa da Catedral da Sé. É 1804. Tá? E o que é interessante aqui é que aparecem os valores do sacristão anuais. Tá? 40.000 réis. Daí você tem o organista, 3.000 réis. E o sineiro, 10.000 réis. O sineiro ganhava 3 vezes mais que o organista, porque era uma profissão muito importante, porque através dos sinos é que as pessoas tinham conhecimento do horário, né, dos falecimentos, tudo isso. Por isso que ele ganhava bem mais que o organista. Tá? Uma coisa importantíssima, né, que é claro que a gente sempre indica, né, nas minhas palestras eu faço o seguinte. Eu tenho esse livro aqui da Biblioteca Nacional, muito interessante, por sinal. Tá? Se eu jogo esse livro fora, eu tenho como recuperar isso. Não tem? Tenho. Se eu não fiz nenhuma anotação particular, eu vou na Biblioteca Nacional, eu vou numa livraria, numa biblioteca e consigo localizar. Agora, se eu tenho um processo matrimonial, se eu jogo esse processo fora, tá? Eu vou perder todas as informações. Não tem outro exemplar. Não tem duplicata de processo. Tá? Então, é importantíssimo vocês entenderem que em arquivo se guarda documentação única. Em 90% dos casos, documentação única. Eu sempre falo o seguinte, que a documentação das paróquias já nasce permanente. Registro de batizado não tem tabela de temporalidade para jogar fora. Tá? Ele já nasce permanente. Então, desde o nascimento daquela informação, daquele documento, a gente precisa prestar o máximo cuidado, porque ele vai ter que durar e vai ser acessível daqui 100, 200 anos. Tá? Aqui é a teoria das idades documentais, primeira idade, segunda idade, né, que a gente trabalha com arquivo permanente lá no arquivo. Legislação eclesiástica, né, nós temos, né,
principalmente o Código de Direito Canônico, o Cânon 535, que fala sobre os arquivos paroquiais, e o 491, parágrafo 2º, sobre os arquivos históricos diocesanos. Tá? Então, aqui, vocês podem depois ler, né, que a Igreja sempre se preocupou com os seus bens culturais. Tá? Por falta de legislação, a gente não pode reclamar, tá bom? É interessante o seguinte, quem verifica os livros? O padre faz o livro de tom, mas quem verifica esse livro? Pelo Código de Direito Canônico, é o bispo ou o bispo auxiliar na sua visita pastoral. Então, o bispo é responsável de verificar na visita pastoral os livros, como é que está o andamento desses livros na paróquia. Existe a carta circular da Pontifícia Comissão, né? Isso foi uma bênção para a gente, né? Porque antes era o Jair que falava, agora é a carta circular que fala. Tá? Isso foi ótimo para a gente. Tá? É uma carta de 97. Então, ela tem 22 anos. É uma pena que isso daqui, na maior parte dos casos, né, em paróquias ou dioceses, isso aqui não foi implantado. A carta circular, eu indiquei alguns trechos da carta, né? Somente no respeito, né, que se diz o seguinte, é uma exigência que a gente deve ter aos nossos antepassados que fizeram aqueles registros. Né? Só que, às vezes, isso não acontece. Né? Há uma coisa importante, né, que a carta diz. A documentação, inicialmente, ela é da paróquia. Com o passar do tempo, ou de uma ordem religiosa, ou de uma irmandade, mas com o passar do tempo, ela vai se tornando né, o documento se torna universal. Isso é fantástico da carta, porque assim, se eu tenho uma documentação de 200 anos atrás, eu não posso deixar de permitir o acesso a isso. Eu posso ter normas de acessibilidade, de segurança, mas eu não posso dizer, não, esse documento é nosso, eu não posso abrir. A carta informa justamente isso. A gente tem que democratizar, dentro de certas normas, a documentação que a Igreja tem. A importância dos arquivos paroquiais, né, a lei, não só... Uma coisa interessante, né, a gente fala assim, registra a caminhada histórica, né, de uma determinada paróquia. Um problema que nós temos na Igreja do Brasil é a quantidade de perda de patrimônio, principalmente terras, por falta de documentos. Tá certo? Isso é um absurdo, tá? Porque às vezes alguém está morando num imóvel, num terreno, né? Abre um processo de uso capião, tá? E a igreja não tem documentação que aquele terreno é dela. Às vezes a documentação foi jogada fora uns 50 anos atrás, tá? Normas gerais de escrituração, né? Então, aqui é algo que eu indico, basicamente, né, quando eu falo principalmente para secretárias, para os seminaristas e para os padres, né, algumas normas, né, para a escrituração dos registros. Isso aqui é um registro de casamento de 1950. Tem, né? Aqui é um registro de casamento de 1850, de uma paróquia de São Paulo. Por coincidência, eu peguei esse registro para um consulente, uma letra horrorosa. Então, um dos problemas que nós temos, né, é a questão da letra, da grafia, né, que a gente não consegue entender. Aqui é um close. Veja só, o que é isso aqui, ó? Junho. Junho é um mês. Isso aqui é o nome da paróquia, olha. É fácil. Veja só. X é uma das formas de você identificar Cristo. X rei. Cristo rei. Fácil de identificar, né? Agora, você imagina uma secretária paroquial que ganha meio salário mínimo, que não tem formação adequada, como é que ela vai fazer esse tipo de certidão? Depois, a culpa é da secretária. Não, a culpa é de quem não formou aquela secretária, que paga mal a secretária, tá? E exige que ela consiga fazer uma leitura paleográfica excelente.
Aqui um caso também complicado nosso, grande parte do nosso público externo são netos e bisnetos de italianos e de português para a cidadania. Tá? E muitas vezes, pelo batizado, eu descubro onde os pais se casaram, que é essa informação que a pessoa quer. Só que nesse caso dessa paróquia, né, o que acontece? Todos os casados na igreja o padre riscava todos. Ele não colocava informação de nenhum onde era casado. E é uma informação importantíssima para a gente descobrir aonde que os pais dessa pessoa, o bisavô do interessado, se casaram. Porque às vezes não foi em São Paulo, foi numa cidade interior. Tal. Então tem que preencher todos os campos. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Até uma vez eu brinquei com o padre Elton, né? E disse igreja em saída, mas também existe arquivo em saída, né? Na igreja, tá bom? O que eu quero dizer com isso? A gente também não pode ficar só lá no nosso cantinho, né? Os problemas estão acontecendo e a gente não se mexe. Então, o que nós fizemos? Esse é o registro de um livro de batismo, que é o mais corrente nas paróquias do Brasil. Isso aqui devia ser proibido. Tá certo? Devia ser proibido. Porque não tem espaço para nada. Quem é pároco, quem é seminarista, sabe que tem um espaço para notificação de casamento aqui, que é mínimo. Tá? Imagina colocar aqui, nesse espacinho. Casou-se no dia tal, com fulano de tal, na paróquia tal. Não tem. Se a secretária tiver uma letra enorme, não consegue escrever nada nisso. Daí a pessoa fica viúva, se casa de novo. Onde é que eu vou registrar o segundo casamento? Não tem. Tá? Então, o que nós fizemos? O arquivo definiu um novo layout para livros de batismo. Tá? Então, ele é muito mais amplo, tem muito mais espaço. Né? O espaço para notificação matrimonial está aqui. Tá? Tem até para nulidade matrimonial. E se a pessoa se casa novamente, tem esse campo de observação. Tá? E foi interessante que a gráfica que fazia aquele livro, aquele pequenininho, né, ela está fazendo um parecido com o nosso. Né, que é uma coisa muito boa, muito positiva. Algumas questões de ordem de preenchimento, né, dos livros, a importância do livro duplicata. Então, em São Paulo, desde 1921, a gente tem a duplicata dos livros de batismo e de casamento. Tá? Então, quando os dois são preenchidos, um vai para o arquivo. E nós vendemos o par, né, em branco. Nós que vendemos os livros. Os cuidados, a preservação, né? Destacar que só o item C, né? Não comer, não beber e não fumar perto do livro. Tá? Então, algumas coisas que eu falo nas palestras não aconteceu aqui no Brasil, foi no Alasca, numa visita que eu fui há muito tempo atrás. Tá? Então, no Alasca, tá? Eu já encontrei marquinha de cigarro assim no livro aberto. Então, deixou o cigarro aceso. Tomou café e deixou o cafezinho assim, a xícara em cima do livro. Então ficou aquela rodelinha, aquela marca específica. Tá. Já encontrei também farelo de pão e o The Best, né? Espaguete com molho dentro. Tinha um fóssil de um espaguete, né? Dentro do livro, né? Então, porque assim, a gente eu sempre falo. É fácil culpar a secretária, não tem informação. Às vezes é fácil culpar o padre. Será que o padre tem informação? Precisa avaliar isso. Tá? Evitar que crianças e pessoas estranhas tenham acesso. Né? Porque eu também já encontrei no Alasca, né? O livro todo riscadinho, com carimbinho colorido, assim, no livro de batismo ou de casamento. Não umedecer os dedos para virar as páginas. Né? Aqui eu sempre gosto de dar o exemplo, às vezes eu mostro uma cena, né, do nome da Rosa. É isso aí. Né? Às vezes dá vontade de fazer a mesma coisa, né, porque o pessoal faz ainda esse, né, molhar o dedo. Né? Deve ter muito cuidado ou zelo no manuseio do transporte dos livros. Eu já viajei muito aí pelo Brasil. Sempre, até em férias eu vou conhecer arquivo, né? Ou paróquia. Né? Então, é comum. Eu fui numa catedral, né? Lá do Alasca. Eu entrei na secretaria. Né? Acho que eu sou o único que vai numa catedral e quer visitar a secretaria. Né? E a funcionária estava com um livro aberto, um outro livro em cima desse livro aberto e debruçada assim. Tá?
Eu já encontrei processo matrimonial, caixa de processo matrimonial. Eu perguntei para a secretária, eu posso ver os processos matrimoniais? Ela ficou assim, tá. Então, ela me levou. Estava no chão do banheiro feminino, as caixas, tá certo? Outra coisa também, quer dizer, uma vez eu pedi um livro para uma secretária, estava no balcão, né? Eu posso ver aquele livro antigo lá? Ela pegou o livro e jogou no balcão. Fez até um barulho, bum! É o livro mais antigo que nós temos. Não grampear, não colar nenhum documento no entorno do livro, né? Isso acontece muito, somente livro tombo, que eu vou falar, tá? O pessoal cola fotografia, cola documento, cola tudo, não é para colar nada, nem grampear nada. Livro tombo, livro de batismo, não é para grudar nada, tá? Não rasurar nem usar corretivo branquinho. Quando eu faço palestra, ontem graças a Deus, né, só abrindo um parênteses, na terça e ontem à tarde, eu fui dar 2 palestras para os seminaristas aqui do Rio de Janeiro. Foram 96 seminaristas lá no Seminário São José, de filosofia e teologia, né? Então, ontem eu fiz isso com eles, vou fazer com vocês, né? Mas quando eu falo sobre essa questão do uso do corretivo, eu peço para eles levantarem a mão, fazer o juramento para nunca mais usar o maldito do branquinho, tá? Evitar a incidência direta de raios solares. Uma vez estava num arquivo de uma cúria do Alasca, né? E o diretor falou o seguinte: aí, o que você tem algum comentário a fazer? Você que tem experiência e tal? Pode falar. Falei, padre, e a gente estava numa sala, tinha uma janela aberta batendo o sol nos livros. Falei, primeira coisa, tirar, ou fecha essa janela, coloca uma cortina, ou muda os livros daqui, tá? Porque às vezes é comum. Não só em arquivo, também eu já vi em museu, né? Que fica incidência de... Às vezes tem quadro, né? Então o sol bate assim na base da pintura, fica mais clara a base, tá? Vocês sabem o que eu estou falando. Para guardar o livro no horizontal, sem que for possível. Se tiver revoada de cupim, é bom usar a tela na secretaria. Os processos matrimoniais também. Igreja em saída, arquivo em saída, tá? Pessoal, estou correndo um pouquinho, que vocês me desculpem, mas está tudo, vocês vão receber tudo isso, tá bom? Isso aqui é muito interessante, isso aqui foi invertido. Isso é a capa de um processo matrimonial de 1745 de Paranaguá, tá? Porque a gente tem documentação também, né? Quando a diocese foi criada, abrangia todo o estado do Paraná, uma parte de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá? Todo o estado de São Paulo. E antes de 1745, a gente pertencia aonde? Rio de Janeiro. Tá? Então, aqui é a capa de um processo e depois tem uma parte de um processo. Tá? Graças a Deus que toda essa documentação foi restaurada. Grande parte do acervo nosso foi restaurada. Tá? É não jogar fora, né? Eu sempre falo o seguinte, tem um decálogo que eu criei para a proteção dos arquivos. Primeira lei. Não jogarás nenhum documento fora. Segunda lei, não jogarás nenhum documento fora. Terceira lei, não, e assim vai. É fundamental isso. A gente precisa criar uma nova consciência nos atuais sacerdotes, os párocos e nos futuros presbíteros. Tem que existir uma nova consciência. Porque eu já ouvi assim, estou procurando um processo matrimonial na paróquia de 1980. Não, aqui a gente só guarda os últimos 10 anos. O resto a gente joga fora. Aonde está isso? Aonde está isso? Uma outra coisa muito complicada, abrindo parênteses, existe uma medida provisória, quem trabalha em arquivo talvez saiba, MP 881, que está aí em votação, que vai ser votada. Olha a beleza da medida provisória. Se você digitalizar um documento, você pode descartar o original. Medida provisória 881, está aí sendo debatido. Agora, você imagina isso, se for aprovado, muito padre vai falar, se o Estado faz isso, por que eu não posso fazer? Tá? Então, é uma questão complicada. A notificação matrimonial é o seguinte, quando a pessoa se casa, vai uma notificação da paróquia do casamento para a paróquia do batismo dos noivos para ser registrado o casamento ao lado do batismo. Uma vez uma secretária, na hora do intervalo do café, perguntou, então, seu Jair, aquela notificação que a gente recebe tem que anotar do lado do batismo da pessoa? Sim. E o que você faz? Eu nunca fiz isso.
Há quantos anos você está na paróquia? 17 anos. Então, se alguma pessoa se casou na igreja, quis se casar de novo, ele pediu uma nova certidão, ele estava solteiro, tá? É uma coisa mais interna da igreja, mas é complicada também, tá? Às vezes tem documentação assim. Ele casado em Goiânia. Ela nascida na paróquia Nossa Senhora Aparecida, Arquidiocese de São Paulo. Tem 24 paróquias Nossa Senhora Aparecida na Arquidiocese de São Paulo. Tem que colocar o bairro. Então, são coisas assim que, no futuro, vão atrapalhar a pesquisa de quem quer alguma informação do antepassado, por exemplo. Tá? O livro de tombo paroquial. Esse é muito legal. Né? Existe uma lei complementar da CNBB, que deveria ter muito mais leis complementares da CNBB, né? Sobre arquivo. Só tem essa, do Cânon 535. São livros obrigatórios nas paróquias brasileiras. Batismo, casamento, livros contábeis e livro de tombo. Tá? Todo mundo que eu vou, em todos os lugares que eu vou, o pessoal fala assim: é muito importante o livro tombo, né? Conta a história da paróquia. Eu pergunto: o senhor faz livro de tombo? Não faço, meu filho, não tenho tempo. É um problema seríssimo. Não precisa ir muito longe, daqui a 50 anos, 100 anos, a gente vai tentar fazer uma pesquisa de uma paróquia atual e não vai ter absolutamente nada. A gente vai ter uma amnésia, tá? Ou pior, um Alzheimer. Muitas paróquias vão perder sua identidade, tá? Em função disso. É um absurdo. Mas a gente também se preocupa não só em preservar o que já existe, mas criar o registro hoje para que, no futuro, esse registro se transforme em história. Se a gente não registra isso hoje, não vai ter história no futuro da igreja. Daí você vai fazer história através da onde? Jornal, revista. Quero ver como é que eles vão tratar a nossa igreja, tá? Com esse tipo de pesquisa. Então, o livro tombo é obrigatório. É interessante esse livro tombo aqui. É uma circular de Dom Francisco de São Jerônimo, que foi terceiro bispo de São Paulo, do Rio de Janeiro, 1719. É uma circular sobre o concubinato. Era uma grande preocupação que existia na igreja, século XVII, século XVIII, tá? A questão do concubinato. Esse texto do meio aqui, tá? É uma autorização para que a paróquia de Santo Amaro funcionasse, se pudesse celebrar, feita por Dom Antônio Guadalupe, em 1730, que foi o quarto bispo do Rio de Janeiro. Esse é um livro de tombo de Santo Amaro, que começou em 1686, que é o tombo mais antigo que nós temos. Tá? Esse aqui é uma beleza. É a abertura do livro tombo da Catedral, 1747. Olha que impressionante. O primeiro bispo, na sua primeira circular, o que ele determina para os párocos? Que todos tenham um livro tombo. É isso que ele determina. Então, imagine a importância disso. Em 1747, ele já mandando uma circular para que todas as paróquias tivessem um livro tombo. O que não é o livro tombo? Né? Ele não é um diário pessoal. Querido livro tombo. Não. Não é livro, né? Não é diário pessoal. E nem pode ser, sabe por quê? Eu conheço, infelizmente, casos, né, lá no Alasca, que às vezes um padre coloca alguma coisa no livro tombo, se arrepende, e quando ele sai da paróquia, no mínimo, ele arranca a página. No máximo, ele leva o livro embora, todo o livro, por causa de um registro que ele fez e se arrependeu. Tá? Outra coisa, ele também não é um livro de atas, né? Às vezes o pessoal tem livro de atas. Para que eu vou fazer livro tombo, livro de atas? Faz uma coisa só. Não é. Tem que ser específico. Ele não é um mural para colar documentos. Ele não é um álbum de fotografias. Aí tem uma outra coisa que acontece também, infelizmente. Às vezes uma comunidade religiosa administra uma paróquia durante muitos anos. Quando ela sai, ela leva. Ou às vezes não faz o livro tombo, faz o livro de crônicas, específico daquela comunidade religiosa. E quando ela sai, ela leva o livro de crônicas, mas não deixa nada de história na paróquia. Tá? Então, isso é uma coisa preocupante também no tocante às congregações religiosas masculinas. Aqui a gente indica o que o livro tombo deve registrar. Né? Aqui faço uma relação de situações, né, que eu acho importante. O inventário. Tá? Inventário, depois eu vou falar mais para frente, que é específico. Tá?
nota de falecimento, enfim, o que de mais importante acontece na paróquia. Tá? Teve um furto? Sim, anota. Teve uma ordenação presbiteral? Anota. Agora, não é para anotar assim. Ontem foi ordenado o padre José por Dom João. Tem que colocar o nome completo, né? Tá? Ou Padre Neno, às vezes coloca assim, ontem foi ordenado o Padre Neno, já vi. O celebrante, Padre Joãozinho. Né? E no futuro vai ser uma loucura a gente descobrir quem que é esse Joãozinho. Tá? Observação, algumas considerações sobre o registro de tombo. Agora eu vou abrir um grande parênteses, o seguinte, eu defendo livros manuscritos. Tá certo? Livro de tombo, batismo, casamento, atas. Por que eu defendo o livro manuscrito? Aí vocês vão perguntar, mas Jair, você é muito atrasado. Hoje a tecnologia está aí para facilitar, né? Você digita, você não tem o problema da letra, né? Você digita e imprime. Voilà. Vamos discutir a questão da impressão. Eu não preciso pedir o juramento para vocês, mas vou pedir para vocês nunca usarem impressora laser. Nunca. Por quê? A durabilidade é baixíssima. Tá certo? Além disso, eu já encontrei, infelizmente, tombos de dioceses que foram digitadas e impressas em impressora laser. Sabe o que acontece quando você encaderna? As letras grudam. Não usem para documentação impressora laser. Daí você vai usar jato de tinta, muito bem. O que acontece nas paróquias? A secretária chega para o pároco e fala assim, olha, seu pároco, eu comprei aqui um cartucho que é manufaturado por R$2 lá na 25 de março. Oh, minha filha, que economia, tá? Isso vai gerar uma diminuição da vida útil. A HP indica, se você usar o cartucho dela num jato de tinta, dura 70 anos, mas é uma previsão, porque a gente não tem ainda impressão. Daí você vai falar assim, 70 anos, vamos esticar um pouco para 100. Vamos pensar o seguinte, vamos supor que em 2119, a gente não vai ter nenhum documento de 2017, 2018, se todos forem impressos. Imagina. Que beleza? Então, ainda sou favorável ao registro manuscrito. Então, nós temos registros manuscritos lá desde 1632. Tá? Então, por isso que eu sou favorável a isso. Pela durabilidade da impressão. Depois eu vou falar de digitalização, que é outra brincadeira também. Vamos lá. A informatização nas paróquias, né? Isso que eu já falei para vocês, né? Outra coisa, né? Às vezes, olha, para vocês terem uma ideia, uma pastoral me chamou. É engraçado, não sei se acontece com vocês. O pessoal só chama a gente depois que acontece o problema, não é? Não, por que não chama a gente antes do problema? Não, chama quando. Então, uma pastoral lá do Alasca me chamou porque a pessoa tinha um HD externo que ela guardou 20 anos de toda aquela pastoral, uma pastoral importante. Só que aquele HD externo, aqueles antigos maiores, caiu no chão, perdeu tudo. 20 anos. Essa pessoa ainda tem um pouco de dinheiro, ela mandou para os Estados Unidos para ver se conseguia recuperar. Não conseguiu recuperar as informações. Perdeu 20 anos. Daí eu falei, mas fulana, né? Eu falo bem lá a língua do Alasca, fulana, né? Por que você não imprimiu? Ah, por uma questão ecológica. Eu sou também a favor da ecologia. Você não precisa imprimir uma coisa que você não precisa. Você não precisa imprimir 20 cópias de uma mesma coisa para guardar uma ou duas. Agora, por favor, né, pessoal? Manter só em base digital é outro probleminha sério. Falar em base digital, fazer uma enquete com vocês. Por favor, levantem a mão quem usa computador aqui. Por favor, levantem a mão. Tá bom, muito bem. Podem baixar a mão. Agora, por favor, levantem a mão quem usa computador, mas nunca perdeu nada no computador. Por favor, levante a mão. 2, 3, 4. Vamos supor que a gente seja aqui 180, por aqui, desses 180, 4 nunca perderam nada, tá? Vocês são exceções, tá? Vocês são exceções, tá ok?
Então, é uma das coisas que eu também discuto, né? Se vai fazer alguma coisa, realizar alguma coisa em base digital, você tem que ter backup, tem que ter nuvem. Daí eu pergunto o seguinte: põe na nuvem. Alguém daqui já teve Orkut? Tá. Nós perdemos muitas coisas no Orkut, não foi? Há uns 2 meses atrás, o Flickr, não sei se é um site de hospedagem de fotografia, né? Ele fechou, não fechou? Só que ele comunicou todo mundo que ele ia fechar para a pessoa recuperar. Só que nem todo mundo recuperou, perdeu as fotos. Tá? Eu vi uma pesquisa de 2014 que diz o seguinte: em 20 anos, tá, a população que tem documentação digital guardada, principalmente fotografia, vai perder tudo. Tá? Meu cunhado era muito zeloso, né? Ele mandou consertar o computador dele, tudo bem. Assaltaram a loja de computadores e levaram o... Às vezes, lá em São Paulo, né, na PUC, teve um roubo de um laptop dentro da biblioteca. O sujeito espalhou cartazes por todos os lugares. Pelo amor de Deus, me devolva, eu só quero a minha tese, que está toda no computador. Então, assim, eu sempre falo, no mínimo, né, tem que fazer um backup ou imprimir. Eu sempre gosto de imprimir, que eu acho que é mais garantido, tá? Inventário, tá? O inventário está no Cânon 1283, parágrafo 2º e 3º, tá? O inventário é fundamental. Desculpa. É fundamental para quem trabalha com, por exemplo, patrimônio. Porque pelo inventário você tem lá as imagens, a prataria, os paramentos, você tem tudo isso lá. Isso é obrigatório, viu, pessoal? O inventário é obrigatório. Então, todas as paróquias, dioceses ou entidades católicas, como confrarias, irmandades, têm que ter o inventário. E se tiver alguma modificação do inventário, tem que fazer as alterações. E outra coisa, tem que fazer um inventário que deve ser mantido na administração, no nosso caso, na paróquia, e outro no arquivo da cúria. Tem que ser duplicata. Tá? Infelizmente, eu conheço poucos casos de dioceses ou paróquias que fazem inventário. São pouquíssimos os casos, né, onde isso é feito. Isso é muito legal. É o inventário 1747 da Sé. Tá? Aqui, pontifical em cor preta. Então, ele fala dos paramentos, começa pelos paramentos. Pontifical em cor verde. Né? Ele começa com os paramentos. É o primeiro inventário da Sé. A gente tem inventário do século XVIII, século XIX, século XX. Aqui também o inventário é 1804, né, também da Sé. Então, aqui você tem imagens. Altar de São José, as imagens que tem. Altar do Santíssimo Santíssimo Coração de Jesus. Altar... Nossa Senhora das Dores, obrigado. Tá? Então, você tem a relação das imagens de cada altar. Aqui a prata, a prataria. Então, a relação da prataria que existia na Sé. Aqui os paramentos também que existiam na Sé. E é interessante que aqui tem ele riscou aqui e tem uma observação aqui ou aqui dizendo: não encontrei isso. Quem verificou o inventário acabou não encontrando isso aí, tá bom? Importantíssimo, pessoal. Paróquia não é o local mais adequado para preservar documento antigo. Não é. Por isso que já no Código de 17, né, o primeiro Código de Direito Canônico de 1917, já determinava que cada diocese tivesse seu arquivo histórico. Infelizmente, no Alasca, nem todas as dioceses têm um arquivo histórico. Os livros ficam na paróquia. Ou, às vezes, tem arquivo histórico, tem livro antigo na paróquia. A chance de você perder livro numa paróquia é muito grande. Tá bom? Infelizmente. Tá certo? Infelizmente. Contato, uns 3 casos. Houve uma reforma na paróquia e se descobriu que tinha uma fossa cética, lá tinha um poço. Tal. Eles precisavam encher o poço. Além de restos de reforma, é claro, né? O que eles usaram para encher o poço? Os documentos paroquiais. Teve um padre que eu conheci, né? Que ele
lá do Alasca, claro, que eu fiquei sabendo que ele jogou tudo fora. Qual que era a justificativa dele? Na minha formação de filosofia, eu assisti uma palestra que me marcou muito. E a pessoa que me deu a palestra disse: quando vocês forem para uma paróquia, vocês têm que começar do zero. Infelizmente, pessoal, infelizmente, tá bom? Tá? É um pouco risível, infelizmente mas infelizmente isso acontece. Eu imagino que os senhores padres ou bispo, né, todo mundo vai ter às vezes uma notícia, né, que livros foram jogados fora. Não só livros seminários também, não é só das paróquias, né? Livros de cúria, tá? De pastorais, tá? Então, teve um caso, livro não sai da paróquia. Teve um caso, uma senhorinha chegou para o pároco e falou assim: senhor pároco, eu quero ajudar aqui na paróquia. Eu me aposentei, eu sou contadora, tenho uma letra muito boa. Eu quero ajudar a fazer os livros de batismo e casamento, porque a secretária tem muito serviço. Que bom. Então só pode vir aqui. Só que tem um probleminha. Eu manco de uma perna e tem uma subida aqui para chegar na paróquia. Será que os livros podem ficar na minha casa? Podem, minha filha. Resumo da ópera. O filho dessa senhora teve um acesso de loucura e botou fogo nos livros. Tá certo? Outra coisa interessante, né? Uma paróquia tinha uma quermesse muito movimentada, uma festa junina muito movimentada. Só que choveu. Aonde que eles foram fritar os pastéis? Na secretaria paroquial. Tá certo? Vamos andando aqui, tá? Tá. Orientações. Uma coisa importante, tá? Na carta circular diz o seguinte, que as conferências episcopais, as comissões das conferências episcopais, têm que auxiliar as dioceses, respeitando, claro, o direito divino do próprio bispo diocesano. A comissão, por exemplo, não vai determinar o que a diocese vai fazer, mas ela vai falar o seguinte: olha, para conservar processo matrimonial, tem que fazer isso, isso, isso. Sugerimos que se faça isso, isso. É sugestão. Tá, eu vou mais 10 minutinhos só. Posso? 10 minutinhos só? Tá, rapidinho. Então, as comissões de bens culturais das conferências episcopais têm que ajudar a gente. Tá? No caso de arquivos diocesanos, e qualquer outro arquivo, tem que ser a assunção de pessoal qualificado. Não dá para, às vezes, como eu já ouvi, eu vou contratar uma pessoa por meio salário mínimo para trabalhar no arquivo. Que história é essa? Né? Tem que ter um certo critério na hora de contratar. E uma outra coisa que é complicada, que acontece no Alasca. Né? Não, olha, esse aqui é o sobrinho do padre tal. Põe ele para trabalhar no arquivo. Só que o cara é péssimo profissional. Daí ninguém manda embora porque ele é sobrinho do padre tal. Então, essas questões têm que ser avaliadas. Eu nunca recomendo contratar sobrinho de ninguém, nem de paroquiano, nem filha de paroquiano, porque depois dá problema para mandar embora. Infelizmente, a gente tem que mandar a gente embora. Infelizmente. Digitalização. Coisa importante. O Arquivo Nacional tem um texto dizendo o seguinte: o processo de digitalização ele não é uma opção pontual. Né? A diocese vai gastar 40 mil para digitalizar os seus documentos. Não, porque vai ter um custo a médio e longo prazo para manter essa documentação em base digital. Eu conheço uma diocese, por exemplo, que a funcionária do arquivo falou assim: agora que está digitalizado, eu só fico aqui no computador. Aqueles livros velhos, bolorentos, eu deixei de lado. Daqui a 50 anos, sabe o que vai acontecer? O econômico daquela diocese não vai querer mudar toda a tecnologia, o suporte daquele base digital. E os livros apodreceram, se perderam. Daí eles não vão ter nem a base digital, nem os livros originais. Então, é uma questão séria. Então, quando alguma entidade for pensar em digitalizar, tem que avaliar que isso vai ter um custo a médio e longo prazo, e não é barato. Propostas de ações. Né? Então, claro, formação fundamental, adequação das instalações elétricas, prevenção de incêndio e normatização. Formação.
os seminaristas têm que visitar o arquivo, mas não é aquela visita assim, então vamos visitar o arquivo, que legal, interessante, até logo. Não. Tem que ter uma visita para eles conhecerem o arquivo. Se sensibilizar. A Carta sobre a Formação diz justamente sobre isso, que na filosofia é um período de sensibilização, na teologia é responsabilidade. Tá? Então, eles precisam se sensibilizar sobre isso. Tá? Que as matérias de História da Igreja e Administração Paroquial tratem dessas questões. Incentivo a pesquisa de documentos e palestras extracurriculares sobre o tema, como eu fiz ontem, lá no Seminário São José, ontem e anteontem. As secretárias paroquiais, encontros de formação. Tem diocese no Alasca que não tem um encontro de formação de secretária. Tá certo? Eu conheço uma diocese juína, tá? Que ela tem, acho que, 2 encontros. Para vocês terem uma ideia, uma secretária, ela foi um dia de barco, Juína fica norte do Mato Grosso, ela foi um dia de barco da casa dela para Juína, e para voltar ela foi 1 dia e meio para voltar. Às vezes a gente marca um curso, a paróquia aqui do lado não manda ninguém. Os diáconos permanentes também têm que ter formação. E os diáconos transitórios, por exemplo, em São Paulo, a gente tem estágio de 9 horas com os diáconos transitórios, quer dizer, aqueles que vão se ordenar padres no ano seguinte. Tá? São 9 horas, não são 10 minutos, meia hora. Tá? E é um momento que eu sempre digo, um momento da gente cobrar, né, dos diáconos transitórios, porque no futuro eles vão ser os responsáveis pelos arquivos das paróquias. O clero e difusão de estudo de formadores seminaristas. Também não adianta, tem que formar também o clero e formar os formadores, os reitores, porque às vezes os reitores não têm essa preocupação. Aqui são visitas no arquivo, tá? Esse ano é a turma de teologia, primeiro ano de teologia lá da PUC, que fica do lado do arquivo, né? Isso de manhã. Isso à noite. A maior parte são leigos ou candidatos ao diácono permanente. Outra coisa, não adianta a gente falar de restauro, né, fazer tudo, pensar em restauro de peças da igreja, digitalizar o arquivo, se... Tá certo? Isso, olha, eu não dormi essa noite. Foi dia 2 de setembro de 2018, foi um domingo para segunda. No dia seguinte, eu chamei uma reunião com os procuradores da Mitra para a gente discutir detector de fumaça no arquivo. Graças a Deus, a gente tem equipe brigada de incêndio, tem treinamento, todos os funcionários têm treinamento. Tá? Mas é fundamental. 5 minutos, obrigado. Estou terminando. Tá? Aqui, Pirenópolis, 2002. Pirenópolis, Goiás. Infelizmente, teve uma paróquia na Bahia que pegou fogo. E, infelizmente, também aqui na Pavuna, Santo Antônio, em abril, também pegou fogo. Tá? Olha, normalmente, pessoal, acho que a maior parte dos casos, eu já conversei com muito bombeiro, tal, a maior parte dos incêndios decorre de fiação elétrica. Curto-circuito, é isso. Então, não adianta você pensar, vamos aqui restaurar o altar, se você não pensa na parte elétrica, tá? Na parte hidráulica, que pode estourar um cano, enfim. Tá? No telhado, às vezes não faz limpeza de calha, né? É um problema sério. Então, adequação das instalações elétricas, né? Evitar gambiarra. Uma vez um padre me chamou, era horrível, porque a paróquia é comprida, dos 2 lados da paróquia você tinha fiação por fora, externa. A famosa gambiarra, né? Para-raio, às vezes o pessoal nem se preocupa com para-raio também, né? Tem que se preocupar com para-raio. Acho que tem um para-raio lá que vai servir para sempre. Não, às vezes ele não está funcionando adequadamente. Tá? Ou, às vezes, na secretaria da paróquia tem aquele Benjamin que se gruda tudo, né? Todo o equipamento numa tomadinha só. Isso é problemático, é perigoso. Tá? Eu, por exemplo, lá no arquivo de São Paulo, eu normalmente saio por último. O que eu faço? Tem uma chave geral do andar, eu desligo todo o andar. Porque eu já vi tomada desligada começar a pegar fogo. Desligada, tá? Prevenção de incêndio. Olha, criação de brigada de incêndio. Fiquei super feliz na semana passada que eu dei a visita para os seminaristas, né? E um deles me falou o seguinte: olha, a Diocese de Santo André, o bispo está obrigando cada paróquia a ter uma brigada de incêndio. Maravilhoso isso. Cada paróquia, eles têm que ter treinamento, tá? Para isso.
As indicações bibliográficas, né, para esse caso, o Plano de Gerenciamento da Biblioteca Nacional. Eu gostei muito do Política de Segurança para Arquivos e Bibliotecas do Museu da Astronomia. Tá? E agora também a comissão criou a cartilha deles. A normatização. Então, as dioceses deveriam ter algum tipo de norma. Quando a gente fala norma da igreja, todo mundo se assusta. Tem que ter norma para arquivo. Tá? Só para terminar, essa é uma frase de São Paulo VI. É Cristo que atua no tempo, que escreve precisamente ele a sua história, de maneira que os nossos pedaços de papel são ecos e vestígios desta passagem da igreja, ou melhor, da passagem do Senhor Jesus no mundo. E eis que, então, ter o culto destes papéis, dos documentos, dos arquivos, quer dizer, por repercussão, ter o culto de Cristo, ter o sentido da igreja, dar a nós mesmos e dar a quem vier a história da passagem dessa fase do trânsito dos Domini no mundo. Nós não estamos trabalhando só com papel na igreja. Tá? Só para concluir, última fala minha. Eu conheço muitas secretárias, muitas pessoas que são abnegadas, que trabalham em arquivos, sabe? Às vezes em condições que não são as ideais, tá? Então, assim, Daniele, pode levantar, por favor? ela não queria que eu fizesse. A Daniele, tá? É arquivista do arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro, tá? Que hoje se falou da questão da catedral, alguém lembrou do museu, não foi? Ah, tem a catedral, mas tem o museu também. Não é só o museu, tem o arquivo também. Tá, lá. Então, são muitas Danieles, são muitos Antônios. Antônio está aí? Está lá o Antônio, Nova Iguaçu. Tá? Tem muitos Antônios, tem muitos Franciscos, tem muitas Vanessas, tem muitas Ivetes, tem muitas Giovanas. Enfim, tem muitas pessoas abnegadas, tem muitas Acácias, né, de Recife, que trabalham, que se esforçam. Tá? E uma coisa que eu gostaria muito de pedir, até na presença do Padre Elton, que pertence à comissão aqui, os leigos têm que ser ouvidos. Os leigos têm que ser ouvidos. Quem trabalha em arquivo tem que ser ouvido. Não é só pensar em restauro ou em igreja. Claro que tem que se pensar nisso, mas tem que se pensar nos arquivos e nas bibliotecas também. Existe um cânon que diz que quando for restaurada qualquer peça de uma igreja, é um cânon. Diz que tem que consultar os especialistas, os peritos. Só que os arquivos também precisam de peritos. As bibliotecas precisam de peritos. Tá? Então, é importante que as igrejas, os párocos, os bispos, escutem os leigos que trabalham, que se dedicam, que se esforçam. Tá bom? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Nós aqui agradecemos.